Olá, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, mais uma live de terça-feira, 9 da noite. Hoje nós vamos falar sobre oratória. Por que nós temos medo de falar em público, afinal de contas? Então, sejam bem-vindos, o pessoal vai chegando aí. Para você que está acompanhando ao vivo ou assistindo a gravação, é um prazer ter você comigo aqui no meu canal, aqui no meu perfil, né, no Instagram. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E daqui a pouco o pessoal vai se juntando aqui para a gente poder fazer essa live de hoje. Muito bem-vinda. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegando, né? A gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, oratória, e aí é um dia diferente, né? Porque a gente costuma falar de comportamento, de desenvolvimento humano, e hoje o foco é um pouquinho a oratória, a comunicação, e aí a gente vai falar um pouquinho com vocês. O pessoal já está aflito, a gente esperou uns minutinhos para entrar aqui, para dar um tempo. Dona Ida, boa noite, Ida, seja bem-vinda, Luciana, todo mundo aí chegando aos pouquinhos. Hoje uma live para falar um pouquinho sobre a questão da comunicação, né? Cadê o pessoal? É engraçado que quando a gente fala assim, como que a gente vai falar sobre medo de falar em público, né? Falar um pouquinho sobre as questões, principalmente comportamentais, né? Relacionadas a esse medo, a essa coisa toda. E aí é um barato porque muita gente, inclusive nos cursos, nos treinamentos de oratória que a gente faz, o pessoal fica desesperado, né? Diga-se passagem, o pessoal acaba até fugindo muitas vezes de curso de oratória por causa dessa coisa de falar em público. Só de pensar em falar em público já dá um pânico, já dá um friozinho na barriga. A Cândice aí também, obrigado pela tua presença. Chegando o pessoal, vários amigos, pessoal que é parceiro aqui. A nossa líder, mestre de saias, acaba de entrar também, Ronange. Ronange, hoje, como a live é de oratória, eu não vou fazer o que a gente fez a semana passada, né? Porque eu tinha colocado você de surpresa na live e hoje, como é comunicação, não vou fazer isso, né? Que aí também, se bem que a semana passada você mandou super bem, né? A gente coloquei lá de pronto, assim, sem a gente combinar nada. Daryl que participou da gravação do Pessoas de Valor, né, na Santa Cília TV, e que vai estar esse final de semana no ar, né, para nossa felicidade. Programa que está sendo editado essa semana, que é muito legal, falar um pouquinho sobre o nervo vago, falar sobre sonhos também, claro, quando a gente conversa com o Daryl, não tem como, até falei isso para ele durante a gravação, né, que não tem como não falar sobre esse assunto. Afinal, muita gente fica curiosa, o pessoal interessado nisso, e aí então vai estar na Santa Cília TV nesse final de semana, sábado às 2 da tarde e no domingo às 9 da noite, Daryl Chaplin no Pessoas de Valor, programa da Santa Cília TV que fala sobre desenvolvimento humano. Ronange fala que está sem som, será que só Ronange está sem som? Vocês estão me ouvindo ou eu estou falando aqui para mim mesmo? Será que façam, por favor, me dê um aviso de fumaça se vocês estão me ouvindo, a Ida, Camila, as outras pessoas, o próprio Daryl, se estão me ouvindo, porque às vezes a gente entra aqui e acaba por uma questão de técnica. Então tá bom, agora tá, então provavelmente era seu áudio. Camila também aqui passando. Muito legal, obrigado, Cantos, pelo retorno. Legal, participação aí. Hoje é dia do publicitário, né? Então, parabéns aí para todos os publicitários que estão aqui presentes, né? Camila Dil, que também já se formou em publicidade e propaganda, tá aí, muito legal, bom te ver. Assim, quando a gente fala de oratória, a gente muitas vezes, né, e falar em público, a gente fica sempre com a ideia de dar grandes palestras, falar para um público muito grande. Mas não é só isso, né? Tem pessoas, agora há pouco estava fazendo um evento e aí eu estava como mestre de cerimônias ali abrindo uma reunião e tinha um monte de gente, tal, centenas de pessoas.
Logicamente que se você pega uma pessoa que não tem muita experiência, talvez dê um friozinho na barriga, abrir um evento, falar, tal, em público, com um monte de autoridades e tal. Claro que sempre acaba inibindo um pouquinho, acaba tendo uma certa precaução, né? E assim, a verdade é que o medo de falar em público tem muito a ver, e o medo em geral tem muito a ver, sabe com o quê? Com a questão da precaução, do cuidado que a gente tem, né, de passar perigos. Então, assim, quando eu estou falando em público, seja aqui numa live, seja num programa de televisão, ou, por exemplo, numa palestra ao vivo, normalmente a gente tem uma situação que é assim, poxa, eu estou totalmente exposto, né? É como se eu estivesse num auditório, como agora há pouco estava num auditório cheio de gente, e aí, assim, estava todo mundo olhando para mim. Naquele momento, claro, que se por acaso uma pessoa, vamos supor que fosse uma zona de perigo, uma zona de guerra, uma pessoa atirasse em mim, eu estivesse mirando, obviamente que eu estava totalmente exposto. E tem um pouco esse sentimento na hora que a gente está falando em público, que a gente está totalmente exposto. Até conheço pessoas que falam assim, que ficam como se ficassem nus, né? Tivessem sem roupa. Inclusive, eu já acompanhei pessoas que comentaram comigo que sonharam isso, né? Que sonharam que estavam dando palestra sem roupa, tal, principalmente em épocas de apresentação de trabalhos, né? De TCC, quem passou por isso já sabe como que é. Realmente é bem delicado. Mas a verdade é que tem essa questão da exposição. Então, o primeiro ponto que a gente considera, né? Para falar de medo, assim, é essa questão de percepção do que a gente está passando, qual é a situação que aquilo representa. Eu, por exemplo, estou ali na frente, né, das pessoas, e as pessoas estão me vendo, e aí, afinal de contas, por que as pessoas estão na minha frente, estão me ouvindo? Então, realmente tem essa questão. Então, boa noite aí para quem está chegando, Marcel, um grande parceiro, amigão, tá aí também sempre prestigiando, um cara que me apoia bastante, né, mas outros também chegando aí, Clipper, quem mais? Elenilde, saudade. Quando as pessoas falam saudade de professor, eu me lembro que esse ano eu vou completar 30 anos dando aula na universidade, né, na graduação, então eu já tenho a oportunidade de dar aula para filhos de ex-alunos meus, e eu fico assim, quando a pessoa fala saudade, eu já imagino alguém que se formou há tanto tempo, né, há muito tempo, e que já está com saudades. Eu confesso que eu adoro dar aula, e quando eu comecei a lecionar, e até converso com as pessoas, falo isso nos cursos de oratória, as pessoas ficam achando que é piada, mas eu tenho uma língua presa, né? Eu falo com meu R é de cebolinha, então não consigo falar algumas coisas. A palavra-chave para mim é pluralidade, orar não sai, né? Então é pluralidade. E aí, nessa hora, quando as pessoas falam, fala 33 e tal, aí fica muito claro, né? A língua presa. E outra coisa também, além da língua presa, que é a questão de eu ser gago, né? Que também é outra coisa que muita gente não percebe e fala, é brincadeira, tá? Imagina, apresentar televisão, entrevista, dar entrevista e tal. É verdade. Então, assim, eu fico muito à vontade quando eu falo assim, olha, eu vou dar um curso de oratória, então afirmo, né, assim, de certa forma ajudo as pessoas a falar em público, porque eu sou realmente, digamos, um resultado de tudo que eu ensino, né? Porque eu falo, se eu gago, língua presa, consigo falar em público, imagina se você não tem nenhuma dessas características, você já está anos-luz na minha frente. Então é uma questão de técnica. Então o primeiro ponto que a gente fala é que a primeira vez que você treme, com certeza a gente treme mesmo, friozinho na barriga. Eu lembro um amigo, né, que é o Américo Barbosa, que também é uma pessoa incrível, né, um professor meu, e ele, um grande mestre, ele falava sempre assim, o dia que eu for falar em público, ou para um pequeno ou grande público, e não sentir um frio na barriga, eu paro de fazer o que eu faço. E eu tenho essa percepção mesmo, porque a atenção, e esse friozinho na barriga tem a ver um pouco com a adrenalina, faz com que você fique mais esperto. Imagina se eu estivesse aqui achando assim que isso é tudo muito fácil de fazer, fazer uma live, ficar aqui olhando na frente do computador e conversando sozinho, porque na parte física é isso, né? Eu tô aqui falando sozinho, tô olhando como se estivesse falando por um espelho. Imagina você agora, desliga aqui o celular, vai lá na tua
cômoda ou no teu banheiro, olha no espelho e fica falando contigo mesmo, né? É uma coisa meio louca. E é isso que eu estou fazendo nesse momento. Eu estou falando comigo mesmo, olhando para um espelho que é a câmera do celular. Só que, ao mesmo tempo, do outro lado da câmera, tem um monte de gente, né? Então, por exemplo, quando a gente apresenta o programa de televisão, tem milhares de pessoas que assistem, a gente está lá gravando e conversando entre a gente, né? Que nem agora essa semana, por exemplo, vai entrar o Daryl Champlin. A gente conversou lá, eu e ele, e só estávamos nós dois. Só que de repente no ar, né, assistindo o programa, milhares de pessoas. Então, claro que essa percepção de ter muita gente te assistindo ou você estar na frente de um público acaba de certa forma inibindo, e é bom ter um pouco esse friozinho na barriga. Por quê? Porque te deixa mais atento. Então, assim, o primeiro ponto que é importante de entender na oratória, e essa coisa do medo de falar em público, é que a gente não precisa jogar o medo fora, né? Então, falar assim, poxa, como que eu vou perder o medo de falar em público? A questão não é perder o medo de falar em público. A grande questão é como eu vou trabalhar esse medo. Então, assim, eu preciso administrar um pouco esse medo, até porque a adrenalina me ajuda nesse estado de atenção, mas também pode travar, pode congelar. Aí tem a ver um pouco com a conversa que eu e o Daryl tivemos no Pessoas de Valor essa semana, que é essa questão de congelar, né, que tem a ver com o nervo vago, inclusive. Então eu não posso congelar em público e travar, porque aí fala, e agora o meu raciocínio, o que eu vou apresentar, tal. Então, assim, acaba inclusive aumentando gagueira, né? Então, assim, vou gaguejar agora por causa disso. E eu também tive esse final de semana entrevistando, que vai pro ar um pouquinho mais para frente, o Baltresca, que trabalha com hipnose, é um cara super conhecido, acho que muita gente aqui conhece. E ele falou, né, que tem muitas pessoas que ele curou, né, a gagueira com hipnose, né? Porque às vezes ele colocou, e eu também concordo, né? A questão da gagueira não é uma coisa assim que, poxa, eu vou consertar apertando o botão nem nada. Muitas vezes tem a ver com o engole o choro, né, que a gente fala. Então, quando a gente é criança, a gente fica sendo inibido ou intimidado a não falar. Os pais falam, engole o choro, então não fala nada, tal. E aí a gente acaba travando, né, e aí fica com essa coisa da respiração completamente distorcida quando fala. Então, grande parte de ser gago tem a ver com o controle da respiração, e óbvio que o controle da respiração passa pelo controle das emoções, obviamente. Então, melhorar a respiração, e aí eu respiro, pauso, e aí falo com tranquilidade, isso vai me dar, lógico, uma boa oratória e também uma tranquilidade nas minhas colocações. Primeiro que, se você fala muito rápido, não respira, e aí a língua realmente trava. E aí também o raciocínio, porque você fica naquela coisa de estou falando sem pensar, né? Então tem esse lado, tá bom? Neide também falando aí boa noite, muito legal. Fico muito feliz, né, de rever algumas pessoas aqui, inclusive alguns ex-alunos, ex-alunas, porque muitas pessoas que tiveram aula comigo, inclusive, e obviamente presenciais, né, na graduação, na pós-graduação, nem imaginam, porque também não é uma coisa que eu fico falando, né, assim, poxa, eu sou gago, então tenho língua presa, tal. Às vezes uma pessoa ou outra, às vezes percebe, aí brinca, tal, então acaba tirando sarro ali da gente, tudo, mas acaba não interferindo. Eu, por exemplo, quando eu tô falando, e aí eu gravo, vamos supor, o programa, e aí eu tô editando, assistindo o programa, eu percebo a minha língua presa. Então, quando eu vou falar, que nem eu falei, né, pluralidade, eu nem vou pronunciar as palavras que eu sei que são trava-língua para mim, mas eu procuro evitar, então já é uma técnica minha. Então, assim, a oratória, e que é o legal da oratória, é pensar que é uma habilidade, assim, a gente treina, a gente pratica, que nem eu brinco, né? Outro dia eu tava falando, poxa, até com a Lucelena, né, no programa da Lucelena, a gente conversando lá no Pessoas de Valor, eu falei, olha, se a gente dá aula há quase 30 anos e ainda não aprendeu, né, esses truques para tentar fugir dos trava-línguas, ou então tentar melhorar a respiração para que as pessoas não percebam que você é gago, então melhor parar, né? Então, assim, tem um momento que você pratica e você vai ficando melhor, né? Aí o Clipper falando, ser gago é charme, né? Realmente, acaba de certa forma ajudando em alguns momentos, e aí o gago e a língua presa acabam reforçando uma terceira característica que eu também tenho, e que muitas vezes as pessoas não percebem, que é a timidez, porque
em geral, os oradores, você fica com a ideia seguinte, vamos supor, usar a referência de um bom orador, que é o Al Gore, o Obama, o Trump, né? São presidentes americanos, líderes americanos que têm uma boa oratória, são considerados, no nosso meio, bons oradores. Por incrível que pareça, né, eles são tímidos. Né? Às vezes a gente não percebe, né, grandes líderes, fala, pô, esse cara é um grande líder, tal, mas ele é tímido. E aí a timidez ela tem muito a ver também com essas outras duas características. Então é como se fosse um efeito colateral dessa anterior. Né? Então qual é o problema de falar, né, em público? Né? Tá aqui a Ivani está falando, a Ivani colocou aqui, meu maior desafio de falar em público foi falar dentro de um tribunal júri em BH, sendo testemunho de um processo de julgamento, sem dúvida. E aí, por que é um desafio, né, em geral? Só de você falar tribunal do júri, a gente já fica assim, né, uau, né? Eu fiz preparação para o pessoal que ia fazer prova oral, né, nos cursos de juiz, de preparatórios de concurso, e aí quem tinha prova oral eu fiz o preparatório. Por incrível que pareça, as pessoas, elas ficam intimidadas e acabam travando, porque, por incrível que pareça, se você tiver com muito medo, e o medo realmente acaba travando, aí você acaba não tendo uma boa oratória, mas não porque você não está com o aparelho fono funcionando, mas porque o teu cognitivo trava. Assim, para eu poder pronunciar, um exemplo, a fala. O que é a fala? Poxa, a fala tem uma área do cérebro que é responsável pela fala. Só que o que eu vou falar, as palavras, e aí tem a questão do vocabulário, é uma outra área do cérebro. E aí tem uma questão que é de interpretar e dar significado para as coisas que eu falo. Então, se a gente for pensar no falar, é uma somatória de ações e de atividades neurais que não passa simplesmente pela ideia de assim, eu vou falar, e aí então, portanto, tá lá assim, olha, é isso. Né? É uma somatória de coisas. Então, essa somatória de atividades, elas passam, então, por exemplo, eu ter um bom vocabulário. E aí, se eu tenho um bom vocabulário, significa prática também. Porque se eu só fico assim, e aí, tu vai lá, legal, bora, né? Só fica usando gíria o tempo inteiro. E aí aquela coisa que a gente fala, né? São as 30 palavras que limitam ali o teu vocabulário do dia a dia. Obviamente que você vai ter uma dificuldade maior de discorrer sobre qualquer assunto. Por quê? Porque chega uma hora que o vocabulário limita e aí você vai ficar falando mais do mesmo. Esse é um ponto. Segundo ponto, que é a questão da tua inteligência, da questão da interpretação. Porque assim, na oratória, cabe também um certo raciocínio rápido. Você tem que ter um raciocínio rápido. Por quê? Porque, por exemplo, eu aqui agora estou falando sozinho. E aí eu estou interagindo com vocês que estão escrevendo, opinando e colocando as questões aqui sobre o assunto. Mas na prática, se ninguém escrever nada e eu estiver sozinho aqui, eu vou segurar uma live durante 1 hora, eu tenho que ter um raciocínio muito bom para ir conectando os assuntos e dando uma sequência lógica para quem está ouvindo. Por quê? Porque, por incrível que pareça, quando a gente está ouvindo o outro falar, a gente precisa ter uma lógica. Você tem que entender o que a pessoa está falando para entrar em processos cognitivos. Então, o cara vai interpretar. Ele entende aquele vocabulário, eu estou falando no vocabulário que a pessoa entende, então enquanto vocabulário ok, mas também o raciocínio que a palestra ou que a fala tem a ver. Então, assim, de certa forma, é uma conexão de fatores e aí automaticamente a gente fica um pouco mais intimidado mesmo. A grande percepção é assim, poxa, para falar em público é delicado e tal. Mas por quê? Por causa disso, né? A Ronande está colocando aqui, ó, a primeira palestra que eu fiz, que você me colocou, porque na verdade eu empurrei a Ronande para dar essa palestra, né? Só consigo fazer pela confiança que você me passou. Mas aí qual que era a ideia, no caso da Ronande, para citar o exemplo que ela colocou? É porque naquele momento que eu falo, e aí isso acontece muito na graduação, né? O aluno vai apresentar o TCC e fala, eu não estou preparado para apresentar o trabalho. E aí eu fico pensando, se você não está preparado para apresentar o trabalho que você elaborou, né, e que você tem conhecimento, quem é que tem capacidade para apresentar o teu trabalho? Né? Você pode pegar o maior orador do planeta e colocar o teu trabalho na mão dele, ele não vai apresentar com a mesma propriedade que você. Né? Então, pegar aqui a Camila, exemplo, a Camila Dil que está aqui, a Camila apresentou o TCC dela, assim, e ela conhecia do trabalho dela. Então, assim, não é questão de ter boa oratória ou não. Aí a Camila trabalha, tem uma carreira, ela trabalha e apresenta lá, faz relações interpessoais, as reuniões com clientes, reuniões com colaboradores, e óbvio que ela tem conhecimento daquilo. Então, a gente ter um conhecimento é importante porque isso, de certa forma, dá um fundamento para que as coisas aconteçam. Acho que esse é um ponto. Um ponto que é importante, eu estou aqui no fone de ouvido. Se a gente estiver falando em público e aí precisar
usar um microfone, usar qualquer recurso, e o recurso tiver que nem aqui, ó, o fone aqui estava caindo toda hora, aí atrapalha e gera uma tensão, porque quem está assistindo vê toda hora corrigindo, aí fica incomodado, né? Fica incomodado quem está assistindo e quem está falando também. Então, assim, é importante estabilizar. Então, agora mesmo eu estava falando lá no evento, e aí, assim, o microfone dando microfonia ou qualquer tipo de ruído já estraga. Então, eu preciso ter esse controle da situação, né? Porque aí a ideia da oratória é justamente eu controlar os recursos. Então, assim, se eu consigo controlar o microfone, se eu consigo controlar a acústica do ambiente, envolve material audiovisual, por exemplo. Então, eu estou controlando o ambiente, vamos dizer assim, os recursos que o ambiente me proporciona, obviamente que vai me dar mais segurança. Então esse é um ponto importante porque automaticamente eu já vou ficar mais tranquilo. Já aconteceu, por exemplo, de eu dar uma palestra num lugar e aí o auditório lotado, numa cidade que não era, ninguém me conhecia, então estava num lugar fora, e aí de repente assim o microfone parou de funcionar. E aí eu tinha lá mais 100 pessoas no auditório e falei, e agora? E aí assim, se você não tem a tranquilidade, fala, opa, peraí, agora eu não estou controlando esse recurso, vamos administrar. Aí você tem que parar, respirar e falar, opa, vamos lá, vamos resolver essa questão. Então, resolver as questões técnicas para você ter um ambiente sob controle é importante, por quê? Porque muitas vezes as pessoas ficam com medo de falar em público, mesmo em pequenas reuniões, porque não controlam os recursos. Então, se eu for fazer uma apresentação comercial para um pequeno grupo de pessoas ou para um único cliente, a tensão ali é muito grande por causa da situação de eu estar na relação comercial com aquela pessoa. Então, assim, poxa, aquele cara é um cliente, ainda mais se for um potencial cliente, uma prospecção, logicamente que vai me intimidar ainda mais. Então, eu ter um controle de recursos audiovisuais é importante porque já me dá uma certa tranquilidade. Então, esse é um ponto que é importante de a gente administrar esses controles. Mas vamos falar um pouquinho das causas, porque estou aqui falando e não falando nada, porque o tema, né, tem a ver com essa questão, por que a gente tem medo de falar em público? E um grande ponto aqui, que aí até citei o Baltresca para essa questão da hipnose, até a gente não vai fazer hipnose aqui e a hipnose é um dos recursos para, né, melhorar a questão, principalmente da questão fono, de gago, tal, questões emocionais, mas falar um pouquinho sobre por que a gente acaba tendo esse medo de falar em público. E grande parte do medo de falar em público, né, e falar para grandes públicos, né, que tenha lá, eu por exemplo já tive a oportunidade de falar para 4, 5 mil pessoas em lugares que eu não conhecia, Rio de Janeiro, Fortaleza, e assim, sempre é muito intimidador, porque você fica assim, nossa, né, aqui ninguém me conhece e tal. Só que aí qual que é a ideia? É a gente entender que nós somos adultos. Acho que esse é o primeiro ponto, porque se eu for falar com vocês, por exemplo, e falar assim, eu vou fazer uma palestra e aí eu tenho 5 anos de idade, né? Ninguém imagina. Hoje a gente tem aí alguns influenciadores digitais mirins, né, que com 5 anos já tem milhões de seguidores, mas aí é aquela coisa da exceção, então tem uma outra pessoinha. A verdade é que as crianças têm medo de falar em público, ficam bastante intimidadas. Só que aí quando você era pequenininho, você chegava lá e falava assim, olha pai, eu fiz exercício, não sei o que, olha, queria te mostrar um desenho, queria te mostrar isso, queria mostrar aquilo. Nesse momento, muitos pais, sem ter noção, não fizeram isso por mal nem nada. Eu tô feliz aqui que um monte de coraçãozinho subindo. Sempre brinco quando eu tô fazendo live com o Roberto Debski, né, que quando ele entra nas lives os coraçõezinhos sobem. Hoje eu tô aqui sozinho, os coraçõezinhos estão subindo, então eu fico muito feliz porque a gente também trabalha muito isso. Eu vou até falar essa questão também do reconhecimento, né, que é um dos pontos que acaba inibindo a gente também para falar, né? Mas mandem coraçõezinhos, não tem problema não, que eu adoro, né, e fico muito feliz com os coraçõezinhos de vocês. E também se vocês quiserem mandar aviãozinho, a Luciana Marques aqui até tá aí colocando, né, sugerindo, se você achar que esse tema é interessante para alguém que você conhece, de repente alguém que é tímido ou que tem um pouco de dificuldade de falar em público, manda um aviãozinho para essa pessoa que ela vai entender a indireta e ela vai assistir ou agora ao vivo ou depois também na gravação que fica aqui no IGTV para vocês, tá bom? Mas o grande ponto é assim, existe um conceito que a gente chama de mente reativa ou cérebro reativo, que funciona mais ou menos assim. Ele recebe um estímulo numa fase mais prematura, na fase da infância e tal, e esse estímulo acaba travando a gente na fase adulta.
Então, é mais ou menos assim. Eu chego pro meu pai e falo, olha pai, olha só o exercício que eu fiz, tal. Meu pai está conversando com a minha mãe e fala assim, cala a boca, menino, os adultos estão conversando. No momento que ele fala isso, ele não fala por mal, né? Os pais estão lá educando e aí efetivamente ele nem está imaginando que aquilo lá pode gerar, por exemplo, o que a gente considera hoje como cérebro reativo, né? Ou mente reativo. Mas o que acontece? Na hora que ele fala, fica quieto que os adultos estão conversando, ele me poda e ele me frustra também. Então assim, toda vez que eu vou falar e algum adulto vai e me corta, eu vou construindo a ideia do seguinte, poxa, toda vez que eu falo, alguém me repreende, então não é legal falar. Então a gente vai ficando cada vez mais limitado nas nossas exposições. Então assim, eu vou participar de uma reunião, aí já entrando até na vida adulta, vou participar de uma reunião numa empresa que eu trabalhava e falo assim, olha, eu queria dar uma opinião, então eu falo uma opinião, aí o cara chega para mim e fala, meu, deixa de ser idiota, não sei o quê, tá vendo que o diretor tá falando, fica quieto e tal. Então esses estímulos negativos que a gente recebe, vão marcando a gente, e o cérebro aprende pelas experiências, né? Quem já assistiu alguma live minha sabe, eu sempre falo isso, a gente aprende pelas experiências. Então assim, eu tive uma experiência negativa quando eu falei em público. Eu fui fazer uma apresentação e eu tive uma experiência negativa. Fora as mais extremadas, por exemplo, na escola eu fui apresentar e aí passei mal, desmaiei na frente de todo mundo. Poxa, eu desmaiei porque eu estava sem comer nada, ou então tinha lá uma situação que podia ser naquele momento muito pontual, só que para aquela criança que passou por aquilo, fica a ideia seguinte, pô, eu fui falar em público e desmaiei. Então tem muita gente que soa frio e que fica totalmente... que o metabolismo da pessoa muda, a fisiologia da pessoa muda quando ela vai falar em público. Por quê? Porque o falar em público abre um gatilho mental para essa pessoa que diz o seguinte, olha, se eu for falar em público, eu vou desmaiar. Se eu for falar em público, as pessoas vão rir de mim. Se eu for falar em público, as pessoas vão mandar calar a boca. E aí eu me torno professor, ou eu me torno palestrante, ou eu sou um executivo de uma empresa que eu vou ter que fazer uma apresentação para outros executivos, e aí vem essa coisa, esse enneagrama, né, que a gente chama, essa memória que está lá gravada no nosso cérebro, esse gatilho, que muitas vezes está relacionado a uma questão emocional, que é assim, eu fiquei frustrado, ou eu fiquei triste, ou fiquei chateado por alguma coisa relacionada à oratória. Então a gente chama de cérebro reativo isso. E assim, eu conheço, e eu dou treinamento, já treinei milhares de pessoas, quem me conhece sabe, já conhece, né, a minha escola de... Tenho milhões de seguidores lá no Orador de Sucesso, tá no canal do YouTube e tal. Então, assim, eu já falo de oratória há bastante tempo, né? Tava até um tempo sem falar, Luciano, o pessoal da equipe falou, olha, fala um pouco de oratória que faz tempo que você não fala. Mas a verdade é que muitas pessoas que já passaram pelos nossos treinamentos, pelos cursos e tal, reportam essa questão. Poxa, você me pontuou uma questão que eu nunca tinha lembrado, né, que eu não lembrava conscientemente. Eu já vi, inclusive na apresentação de TCC, alunos que foram para o banheiro, estavam com dor de barriga porque não conseguiu apresentar em público. Aí eu cheguei para essa pessoa muito rapidamente, não trabalhei com hipnose e tal, simplesmente conversei com a pessoa lá no banheiro, às vezes na porta do banheiro, falando assim, vem cá, quando você era pequenininho, quando você era criança, tal, você lembra alguma coisa? Tal? Não, poxa, toda vez que eu ia apresentar na escola, eu não tinha estudado, tal, ia apresentar, os caras da classe ficavam tirando sarro, todo mundo virava piada, né? E tinha uma menina na classe que eu gostava, tal, passava vergonha, tal. Então, assim, essa vergonha lá da infância, por você não estar preparado, ela vem todinha, toda a emoção que aquela frustração, que aquela vergonha na infância, ela vem para a fase adulta. Então a gente acaba fazendo essa conexão. E essa conexão não é uma conexão assim, eu vou conectar conscientemente. É uma coisa inconsciente. Por quê? Porque tem a ver lá com o cérebro reativo e tem a ver muito com o reptiliano. Que é assim, se você vai passar vergonha, não faça. Então, sai da frente, não fala. E aí então você acaba... né, inibindo essa fala. Então acaba tendo essa conexão com a infância. Então o que a gente faz em geral? E aí envolve um pouco de, claro, em alguns momentos de hipnose, alguns momentos de regressão, e algumas vezes, e muitas vezes mesmo os profissionais, psicólogos, tal, vão fazer terapia tal, e que vão trabalhar essa questão e vão resolver muito tranquilamente. Que é o quê? É ressignificar essa questão. É assim, será que aquela criança ainda está aqui? Será que aquela criança que não estava preparada, que não tinha estudado, que não conhecia o que ia falar e que naquele momento passou vergonha, vai passar vergonha como adulto? E aí a resposta é muito simples, a maioria me respondeu que não. E aí na hora que a resposta é não, você ressignifica. Porque aí você percebe o seguinte, poxa, não tem por que eu passar vergonha hoje,
Não tem porquê. E muitas vezes a gente vê autossabotagem. É assim, a pessoa está tão intimidada em falar em público que ela acaba não se preparando como ela poderia, porque ela fala, não, vai ser uma vergonha, e aí então não vou nem estudar, nem vou me preparar. E aí, claro, pega um aluno de graduação, por exemplo, que vai apresentar o seu TCC. Se ele fez todo o trabalho e não preparou slides, não preparou a sequência da oratória que ele vai fazer, da apresentação que ele vai fazer, lógico que ele pode também frustrar um pouco naquele momento da apresentação. Ou seja, a apresentação dele não vai ser tão redonda porque ele não se preparou. Ou seja, ele se auto-sabota. Ele vai inibir os recursos que ele poderia controlar para fazer com que a apresentação dele fosse melhor e automaticamente ele acaba fazendo uma apresentação mais ou menos por causa disso. Então, assim, vamos lá, vamos tirar a criança de perto, né? Vamos tirar esse cérebro reativo de perto e dizer o seguinte, olha, você não tem mais aquelas poucas condições, hoje você tem muitos recursos, hoje você pode fazer uma apresentação muito boa. Então, vamos preparar isso, né? Então, assim, tem slide na tua apresentação? Não, não tem. Tem uma sequência, tem um roteiro, e aí naquele momento que você falar, então vamos fazer um roteiro da apresentação, você já está organizando a sua apresentação. Automaticamente você já está, entre aspas, destruindo, né, os elementos que podem dar errado numa apresentação. Eu sempre falo, né, poxa, a gente dá treinamento em fazenda, né, a gente vai lá para a fazenda, a sede do Marca Pessoal, a gente vai lá para, a gente fala, vamos fazer o Marca Pessoal, a gente chega lá, corre o risco de não ter eletricidade. Pode acontecer em alguns momentos. E aí, assim, se não tiver eletricidade, como que a gente faz? Não vai ter som? Não vai ter tal? O que a gente vai fazer? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que tem que ter tudo planejado, inclusive as coisas mais horríveis, né? Então, do tipo, poxa, em determinado momento eu tenho uma dificuldade de energia elétrica. Poxa, em outro momento eu tenho dificuldade porque não vai ter som. Eu, por exemplo, faço regressão, trabalho com técnicas mais complexas, que a música ajuda muito a levar as pessoas no estágio onde eu quero que elas cheguem. Por exemplo, a meditação, a música ajuda muito. E às vezes eu vou fazer uma live aqui, poxa, eu não consigo colocar música, né? Não vou fazer, fiz aqui um período agora no final do ano com o Roberto as meditações, em alguns momentos a gente colocava música, em outros a música não conseguia. E aí assim, como que eu vou fazer sem música? Até isso tem que estar planejado, porque sem música eu vvou ter menos espaços vazios. Quando eu tô com música, que a gente chama lá do sobe som, eu vou chegar e falar assim, olha, eu vou colocar aqui, por exemplo, o fone de ouvido insiste, né, em ficar caindo. Aí assim, se eu não tenho controle da situação, já é um instrumento, né, e eu não tô fazendo de propósito, tá caindo mesmo, né. Eu acho que acaba a borrachinha tá um pouquinho deslocada aqui, mas assim, isso é importante, né? Porque até para dar de exemplo, se fosse em outras épocas, o fone ficasse caindo, eu já ia ficar totalmente nervoso e perder totalmente a linha de raciocínio. Mas assim, como eu controlo e entendo que assim, poxa, o fone está aqui, né? Porque na verdade, eu não preciso ouvir o que eu estou falando, eu preciso ter isso aqui. Então se cair eu continuo falando, eu não preciso me ouvir. Então é isso, é usar esse tipo de inteligência. E não assim, ai, caiu o fone, ai meu Deus. Né? Tem gente que fica assim, não sei se vocês já viram, né? Gente falando assim, olha, você está me ouvindo? Como se fosse o microfone aqui, por exemplo. Né? Então, esse tipo de situação que a gente precisa entender. Então, primeiro ponto, né? Por que a gente tem medo de falar em público? Um dos pontos, que até coloquei aí, a equipe colocou, que é a questão do cérebro reativo. Então, o cérebro reativo é a gente trabalhar com o nosso cérebro infantil. Quer dizer, lá atrás a gente ainda tinha colocado, tá? Boa. A Neide me ensinando aqui, olha, coloca atrás, assim, do pescoço, porque aí não vai cair. Ótimo. Boa dica. Eu costumo fazer assim também, ó, Neide. Vamos lá. Porque aí prende o microfone. Na verdade, vou falar para vocês. Eu não sei se eu falo, mas vou ter que falar. Mas na verdade é porque a minha orelha tá crescendo, tá vendo? Então o fone já não tá cabendo tanto. Mas brincadeira. Ó, entrou também uma querida, né, que tem uma página muito legal, ser publicitária. Gi, muito bom você estar aqui. Parabéns, hoje é o dia para todos os publicitários, Marcelo, todo o pessoal da publicidade que está aqui, né, o pessoal da Associação dos Profissionais de Propaganda da APP Nacional, deixar um abraço forte para o Silvio, presidente nacional da APP e todos os outros, Eni Vergelho, toda a galera da publicidade. A gente tem publicitários no mundo inteiro e é muito legal. A Carol tá aí, Carol Gimenez fazendo um trabalho incrível lá na página, ser publicitário, coraçãozinho, né? Obrigado por você estar aqui, parabéns pra gente, né? Muito orgulho,
né? Principalmente para quem fez a faculdade de publicidade e propaganda, né? Muito legal. Olha só, a Kelly também, olha que legal. Kelly, uma grande arquiteta, uma grande design de interiores e que também é publicitária de origem. Às vezes a gente fica naquela coisa, né? Eu que, por exemplo, fui para a área de neuropsicologia, neurociência e comportamento, mas que também tem o coração na publicidade, às vezes a gente fica meio dividido, né? Porque afinal, nós somos, que é o caso, por exemplo, de vocês, né? Poxa, eu sou publicitário, marqueteiro, neurocientista, o que que é, né? Orador, né? Então é mó barato porque a gente acaba, Kelly, obrigado. Né? Eu tive a honra de ser homenageado por você lá na mostra de casa, né? Porque teve um espaço incrível, nada é por acaso, né? E aquele espaço incrível que você desenhou lá e você faz um trabalho incrível, eu acompanho também pelas redes sociais, o trabalho de design de interiores tal, e de todo o trabalho, né, que você faz. É muito legal dar aula por causa disso, porque a gente deixa um legado, né? Outro dia eu estava falando isso até para o Marcel, né? Porque a gente fala, pô, a gente está lá no Sistema de Santa Cília de Comunicação completando 25 anos agora, né? E aí fala assim, poxa, 25 anos, quanta gente boa já passou por lá, trabalhando hoje em lugares no mundo inteiro, tal, mesmo lá na universidade que se formaram, é muito legal ver isso, né? Porque é um legado. A gente às vezes fica assim, né? Pensando, poxa, por que você dá aula, né? Mas é muito legal. E aí a gente fica com a percepção de que está no caminho certo. É muito legal deixar uma marca aí para as pessoas, para as próximas gerações. E hoje, já vendo a Tati, que está aí também, a Tati Bom Tempo, que hoje faz um trabalho incrível no desenvolvimento humano também, que é publicitária. E agora a filha já entrando em publicidade e propaganda também, então as novas gerações. Muito legal. Mas vamos lá, vamos voltar, porque senão vira um papo de amigos aqui, né? Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, mas vamos pensar que um dos pontos, então, é essa coisa que eu chamo de cérebro reativo e que é importante quebrar isso. Então, assim, o ponto é assim, por que eu tenho medo? Se a resposta for, eu tenho medo, aí eu vou buscar a causa, né? Se pensar que eu tenho medo. E aí, aonde é esse medo? De repente está lá na infância. E aí a gente vai chamar isso de cérebro reativo. Às vezes nem só na infância, como eu falei, o caso de um emprego, trabalhava numa empresa que eu ia falar e sempre me podavam, ou eventualmente até fui mandado embora porque eu dava muitas opiniões. Óbvio que eu vou trabalhar numa outra empresa, não vou dar opinião nenhuma, né? Porque aí eu realmente tenho que colocar. Tomar uma de subir no palco é ótimo, né? Olha, eu de verdade conheço pessoas que fazem isso, tá? Principalmente tomam uísque mesmo, tem gente que gosta de fazer esse tipo de coisa. Eu, como trabalho com conteúdo muito sofisticado, né? Quem já me conhece sabe, pô, eu falo de neurociência, eu vou falar de coisas complicadas. Eu não acho muito legal porque você acaba perdendo um pouco o teu raciocínio. Então, assim, o problema do álcool é que ele inibe, independente de queimar os neurônios a longo prazo. Porque se todo dia você der aula ou todo dia você der palestras e aí ficar tomando toda vez que subir no palco, vai chegar uma hora, além de ser alcoólatra, vai chegar uma hora que os teus neurônios vão fritar, porque realmente o álcool, ele não é muito bacana. Mas a respiração é um dos pontos mais importantes para você ter uma boa comunicação e poder centrar. Então, esse conceito de mindfulness, né, conceito de estar presente ali no palco, tem muito a ver com essa questão da respiração. Então, assim, ter uma respiração controlada, uma respiração consciente, né, é muito importante. Então, esse é um ponto que é bacana. Que nem quando eu dou treinamentos, pô, eu vou fazer uma imersão, eu fico um longo tempo falando. Né? E falando e muitas vezes colocando o pessoal, um grupo em transe, trabalhando com regressão, com renascimento, com coisas que são mais profundas, são fortes. Então, assim, se eu não estiver completamente comprometido ali, a coisa não anda, né? Não funciona. Então, a oratória, ela está muito relacionada também ao teu estado de atenção plena. Então, esse é um ponto importante, é uma dica que não tem a ver com o tema ali, né? Porque a gente está falando mais dos medos de falar em público, mas que também ajudam muito na hora de você ter uma boa apresentação. Porque vamos imaginar que eu estou aqui fazendo uma live e estou com um monte de coisas, um monte de preocupações, um monte de questões para resolver. A possibilidade de dar alguma coisa errada é muito grande. Então, assim, estar concentrado é importante por causa disso, assim, para entender, né, o que você está falando e seguir uma linha de raciocínio. Existe um outro ponto que é a questão do reconhecimento. Muita gente fala assim para mim, pô, Ari, mas reconhecimento para falar em público, tal, como assim, tal? É porque às vezes a gente está muito mais preocupado com o que os outros vão achar de você do que efetivamente o que você tem para passar. Eu sempre gosto de pensar que um palestrante, um professor, um orador, ele é um facilitador. E as pessoas estão lá para escolher um tema e assistir o tema que você está apresentando para essas pessoas. Por exemplo, hoje eu estou falando do tema de comunicação, falar de oratória, do medo de falar em público e tal. Então, esse é o foco.
E aí, então, assim, quem gosta desse tema vai procurar aquela live ou vai procurar uma palestra, um curso por causa disso. Então, é importante entender que a gente não está lá. Eu vou assistir lá o Ari para ver o que o Ari está falando, né? Como se fosse ligar uma televisão. Vamos ver quem é hoje o entrevistado do JB, ou então quem é o entrevistado do Pessoas de Valor. Em geral, as pessoas vão lá e falam assim, poxa, eu vou ver quem é que está sendo entrevistado pelo tema que está. Então, por esse final de semana vai ter lá o Darryl Champlin falando no Pessoas de Valor. Você vai ligar a TV lá domingo à noite para assistir, porque, poxa, eu gosto do Darryl? Claro que sim. Eu gosto do Ari? Sim. Mas principalmente porque o tema é muito legal. Vai falar sobre nervo vago, vai falar sobre sonhos, então coisas que são importantes e que, pela curiosidade do tema, as pessoas vão estar ligadas lá. Aí assim, eu gosto de futebol. Aí eu vou assistir Domingo Esportivo. Né? Então eu vou assistir um programa porque naquele momento, não independente do apresentador, eu quero saber como que tá o time, como tá, que nem hoje, teve um acidente em São Paulo lá, caiu, vou ligar o telejornal para ver como que tá lá, né? Que alguém morreu, como que tá. Então as pessoas se ligam muito nos temas. Só que a gente fica pensando que as pessoas foram lá por nossa causa. E isso tem muito a ver com ego, tem muito a ver com buscar reconhecimento. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa e eu quero que as pessoas me reconheçam, eu quero ser elogiado, né, independente do salário. Então, assim, um parabéns às vezes vale mais do que o dinheiro que você ganha o mês inteiro. Né? Um muito obrigado vale muito mais a pena do que muitas vezes o que você fez pela pessoa. Né? Então, a gratidão é muito importante. E esses pontos, né, que a gente já começa a ver, tem muito a ver com o reconhecimento. Então, às vezes, as pessoas estão indo fazer uma palestra, participar de uma reunião, fazer uma live aqui, mais preocupados com o reconhecimento, ou seja, o que os outros vão pensar, do que efetivamente aquilo que você gostaria de falar. Então, nesse momento, se eu tiver esse gatilho, que é o que a gente chama do gatilho do reconhecimento, eu vou estar muito mais preocupado com o ego de falar de mim e ver se eu estou bem ou não estou bem, do que efetivamente apresentar um conteúdo. E esse é o grande problema de muitos oradores. Né? E aqui eu não estou falando de live, né? Porque antes de live a gente já eu falo desse tema há décadas. Mas assim, poxa, será que a plateia vai gostar da minha palestra? Depende do que você está para entregar. Né? A gente discute muito isso. Qual a entrega? Né? Qual a entrega da live? Qual a entrega da palestra? Qual a entrega... Você vai num centro espírita, numa reunião. Né? Qual é ela? Aí você vai num culto da igreja. Qual a entrega? Né? O que aquela palavra atingiu as pessoas? Impactou as pessoas de alguma forma? E aí a oratória, ela é simplesmente uma plataforma para fazer com que essa entrega aconteça. Então assim, quando a pessoa chega e fala, poxa, eu vou assistir uma live para ver se eu pego alguma coisa para perder o medo que eu tenho de falar em público, ou a minha timidez. Nesse momento, a live é um instrumento para isso. E eu, como facilitador, sou um instrumento para isso. Então ninguém fala, eu vou lá assistir o Ari Brito. Às vezes a gente fica com essa perfeição, né, de achar que, eu sou demais, não sei o que e tal. E isso é muito ego. E aí você se frustra muito. Por quê? Porque às vezes você vai fazer uma live e aí tem essa questão da vaidade, inclusive em audiência, inclusive em engajamento. Eu vou fazer uma live e aí de repente tinha lá 5 pessoas na live que ficaram lá simultaneamente. Aí você fica, nossa, ninguém estava assistindo, que droga, tal. Aí de novo, você está fazendo a live pela tua audiência ou você está fazendo a live pelo que você pretende entregar? E a palestra é a mesma coisa. Eu já assisti palestras que tinham 5, 6 pessoas num auditório, num congresso, e que foi incrível. Né? Até porque quando você vai fazer mestrado e doutorado, é muito comum as aulas terem 5, 6 alunos. E de repente o cara que está lá é uma sumidade numa área. Você pega lá, por exemplo, um cara que é doutor em neurociência falando algum assunto, né? Sei lá, falando sobre neurotransmissão, e aí de repente esse cara tem 5 alunos assistindo a aula dele. E esse cara é uma das principais autoridades naquele assunto. E aí imagina se ele tivesse preocupado se tem 50 alunos assistindo ele. E cá entre nós, esse cara, por ele ser um cara tão refinado e tão específico na área dele, ele nunca vai ter 1000 pessoas assistindo. E ele não vai ter 1 milhão de seguidores. Só que esse cara é um dos principais caras naquela área. E aí a gente começa a entender, e aí vendo essas pessoas, e que são pessoas incríveis, eu tive a oportunidade de ter aula com muitos deles, que é assim, poxa, não adianta você ter uma quantidade muito grande de pessoas te assistindo, se elas estão assistindo por você e não pela entrega que você está fazendo. Porque também tem isso. Porque com médio e longo prazo, isso também vai gerar frustração. Por quê? Porque no final, eu não estou fazendo uma palestra para eu aparecer. Eu estou fazendo uma palestra para entregar algum conteúdo através daquela palestra, através daquela live ou através daquela aula com 5 alunos num doutorado. E esse é o grande ponto.
né? Então, quando eu vou para uma aula, por exemplo, eu dando aula no MBA, eu chego lá, um final de semana, eu estou lá com a turma incrível, tem 10 alunos, a aula é sensacional, a nível de discussão altíssimo e tal. Eu fico pensando, poxa, eu só tinha 10 alunos na sala. Eram os alunos que tinham que estar lá, porque naquela sala só tinham 10 matriculados para aquela disciplina. E esse é o ponto. Só que assim, o curso, um MBA, por exemplo, é muito mais caro do que uma graduação. Né? Aquelas pessoas estão pagando muito caro para assistir aquela palestra e de repente a gente vê uma quantidade minúscula de pessoas e aquele cara, no meu caso, vai dando uma palestra para aquelas pessoas, eu não estou pensando, poxa, não tem muita gente me assistindo. Ao contrário, porque naquele momento, ou no MBA, ou no doutorado tal, são pouquíssimas pessoas mesmo que estão ali naquela cadeia alimentar. E aí então você começa a entender que o que você está entregando independe da quantidade de pessoas que estão recebendo. Por isso que você tem então uma cadeia alimentar, vamos pensar numa pirâmide, que a base da pirâmide realmente são pessoas que têm um conhecimento mais genérico. E conforme a pirâmide vai subindo, né, o conhecimento vai ficando mais restrito. Então são poucas as pessoas, por exemplo, que vão assistir uma live de neurociência, desenvolvimento humano, tal. Por quê? Porque vai refinando. Agora, se a gente fizer uma live de como ficar milionário, tem lá 30, 40 mil pessoas. Por quê? Porque independente da classe social, hoje no planeta tem muito mais pessoas querendo ganhar dinheiro do que sendo felizes. Isso é inevitável. E aí entender isso faz com que a gente tenha um pouco digamos, um desarme desse reconhecimento. E aí então a gente percebe que muitas pessoas têm medo de falar em público porque ficam com a ideia de que assim, eu vou passar vergonha, pô, fui dar uma palestra lá, só tinha 20 pessoas, fui dar uma aula, só tinha 5 pessoas. E aí então você fica frustrado, você sai de lá pensando, poxa, será que ninguém gosta de mim? Será que o que eu tenho para falar? E a gente muitas vezes discute isso até na equipe, né? E eu já falei até em lives aqui. Para mim, será que vale mais a pena ter 1 milhão de pessoas e a gente discutindo o preço da coxinha? Ou vale ter 5, 6 pessoas discutindo a importância de ter uma boa comunicação? Essa é a grande questão. E aí então a gente não discute a questão da quantidade ou qualidade, tal, porque também seria extremamente elitista pensar isso, mas pensar o seguinte, qual é a entrega? E aí então um bom orador, ele vai ter a posição de facilitador. Eu penso que o facilitador está preocupado com o que ele vai entregar. O que eu estou facilitando para vocês nesse momento? E aí então a gente diminui esse sentimento de frustração e muitas vezes antes da própria apresentação, porque a gente fica, será que vai ter gente assistindo? Será não sei o quê? E aí intimida. E aí não faz. Grande parte da procrastinação, e veja que a gente está falando de oratória, mas que a gente abraça vários comportamentos, né? Que é assim, será que a gente não deixa de fazer muitas coisas achando já pelos resultados antecipados? Porque a gente antecipa o resultado. Eu não vou fazer live porque não vai ter ninguém assistindo. Eu não vou fazer live porque eu não estou preparado. E aí tem gente fazendo. Às vezes eu vejo alguns youtubers, eu tive a oportunidade de entrevistar, né, algumas pessoas que hoje têm milhões de seguidores tal, e que têm uma excelente qualidade, porque, de novo, audiência e qualidade não tem nada a ver, né, porque você pode falar por uma quantidade muito grande. Eu, por exemplo, tive aula com o Karnal, tive aula com o Cláudio de Barros Filho, tal, que tem milhões de seguidores, e tive aula, inclusive, no mestrado, nas pós-graduações, e que tem um conteúdo incrível, riquíssimo tal, e também estão no mainstream, né, estão aí fazendo um sucesso enorme, tal, audiência, levando também um conteúdo mais basicão aí para o povão, né, para a audiência da televisão ou eventualmente da internet, e que também tem um conhecimento riquíssimo, né? E que estão lá também no alto da cadeia alimentar. Então a gente não é discriminação e nem desmerecer nenhum deles, muito pelo contrário, né? Um respeito muito grande por todos esses profissionais, porque fazem um trabalho incrível. A grande questão é que a gente tira esse reconhecimento da frente. E muitas vezes as pessoas têm medo de falar em público porque ficam pensando assim, eu vou passar vergonha, o que será que as pessoas vão pensar tal? E aí acaba realmente tirando o peso da tua apresentação. Então, para tirar o reconhecimento da frente, da mesma forma que o cérebro reativo tire a criança da frente, para você poder, adulto, entender que você está preparado para fazer isso, no caso do reconhecimento, tira o ego da frente, tira a vaidade da frente. Esquece se você vai fazer uma coisa que vai agradar todo mundo, que você vai fazer sucesso. Porque no momento que você vai fazer uma apresentação e você esquece que você é um facilitador e você acha que é o centro das atenções, automaticamente já te gera um problema, já vai te gerar um desconforto e, em geral, esse desconforto vai fazer com que a tua apresentação não seja brilhante, não seja legal, porque você está o tempo inteiro buscando
falar algo que agrade a plateia ou que agrade as pessoas que estão te assistindo. Esse é o ponto. Eu gosto muito de fazer, por exemplo, Pessoas de Valor, que é o programa. Por quê? Porque no programa que a gente faz, a gente escolhe os temas, né? A gente, a equipe, tá, os apresentadores, que a gente sempre está revezando entre os apresentadores, para entrevistar pessoas incríveis e pensando o seguinte, poxa, eu gostaria de assistir esse programa. Eu não fico pensando se vai ter 1 milhão de pessoas assistindo, ou 10 mil pessoas, ou uma pessoa. A gente, na verdade, nem sabe qual vai ser a audiência de cada um desses vídeos quando eles vão pro ar. Mas quando a gente está batendo papo lá entrevistando, a gente está fazendo pela gente. Então, a semana passada eu entrevistei, por exemplo, poxa, o Daryl. Eu não sei qual vai ser a audiência do Daryl, mas o bate-papo que eu tive com ele foi incrível. Então, assim, a gravação do programa por si só foi muito legal. E aí, nesse momento, veja que eu não estou preocupado com o reconhecimento do programa, como eu sei que ele também não. Depois a gente entrevistou, por exemplo, Cláudia Matarazzo, que, claro, tem uma audiência incrível, uma entrevista maravilhosa, tal. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Mas na hora que a gente estava batendo papo, terminou, ela falou, nossa, já acabou? Que incrível, tal. E isso com cada um dos mais de 200 entrevistados que a gente teve já no programa, que estão lá no pessoasdevalor.com.br. Né? São entrevistas bacanas, mas nenhuma com essa preocupação de qual audiência que a gente vai ter. Né? Eu vou andar na rua, as pessoas vão, poxa, assisti teu programa, que legal, tal. Porque isso já faria com que eu construísse o programa pensando nessas pessoas, falar assim, quem que eu vou entrevistar para poder ter audiência? E aí não daria certo. Aí eu estou indo na contramão. A mesma coisa a palestra. Então, assim, eu não posso dar uma palestra pensando, vou escolher um tema porque aí vai ter uma audiência legal. Eu vou falar de sexo, vou falar de games, vou falar não sei o que, tal. É o seguinte, amanhã eu vou fazer uma live falando sobre o BBB. Né? Mas vocês conseguem me imaginar fazendo isso? O dia que vocês me verem falando sobre esse tema, certamente vocês vão saber que é um clone meu. E assim, não tenho nada contra. Mas é um outro tipo de cultura, é um outro tipo de conteúdo, e aí eu não vou ser facilitador para falar sobre essa questão. Claro, posso participar de um debate dentro de uma universidade sobre o programa, para falar dentro do mainstream da comunicação, de agenda setting, né, de teorias relacionadas ao programa? Claro que sim, mas aí é uma outra história. Né? Mas não usar, né, como muitos usam, essa questão do oportunismo de programas, de audiências, tal, para querer trazer. Eu entrevistei o Joel J. Vou entrevistar o Joel J. porque ele tem uma audiência incrível no Instagram e eu vou entrevistar. Não, entrevistei ele porque ele, para desempenho, para performance, é incrível. Christian Barbosa tem uma audiência incrível. Eu não entrevistei o Christian para falar, para trazer audiência, para falar de audiência. Não, é porque na administração do tempo ele é incrível. E assim, sucessivamente, cada entrevistado, cada pessoa que a gente bateu o papo. Então, assim, essa é a percepção do que a gente tem que fazer. Então, assim, quando a gente vai fazer um programa de televisão, quando a gente vai fazer uma live, ou quando a gente vai dar uma palestra para milhares de pessoas, a gente precisa pensar que você é um facilitador. Nós somos facilitadores. E esse é o grande lance. Então, assim, nessa live, se você participou dessa live, você assistiu depois dessa live, ela te trouxe algum conteúdo? Ela te traz algum conteúdo? Então, a live, ela é uma plataforma para isso. E a oratória é exatamente isso. Então, o que é a oratória? A oratória é basicamente uma plataforma para trazer um conhecimento para fora, para levar conhecimento para as pessoas, para levar informações para as outras pessoas. Então, se eu não tiver boa oratória, e acho que esse é o grande problema da nossa sociedade, até eu dei uma entrevista para a Harvard Business Review, né, para a Folha também, mas eu lembro da Harvard porque assim, a gente estava falando das competências do século XXI e aí a gente estava falando sobre a comunicação, né, pensamento crítico, criatividade, comunicação. Por que a comunicação é importante? Porque no século que a gente vive, se você for o melhor executivo do mundo, ou se você for o melhor operário do mundo, ou for o melhor aluno do mundo, não importa qual a área, o segmento que você é o melhor do mundo, mas você não souber comunicar ou não souber se comunicar, você simplesmente não vai ser conhecido. Então é aquela coisa, você é bom no que você faz, as pessoas precisam saber disso. E aí então não dá mais para chegar, eu nunca vou falar em público, eu não quero saber de oratória, curso de oratória é uma babaquice, para que fazer palestra, dar aula tal? Simplesmente porque a gente vive no mundo que é um mundo da informação. Então, assim, a informação está o tempo inteiro disponível, o tempo inteiro, não só aqui nas redes sociais, em todos os lugares, e com a internet, então, nem se fala, né, nas Smart TVs, então está tudo muito disponível. Não importa a tua idade, não importa a geração, não importa o teu conhecimento tecnológico. A oratória é a tua plataforma base. A comunicação é a plataforma básica para um ser que vive relações interpessoais. Para eu ter um bom relacionamento pessoal ou profissional, eu preciso saber me comunicar.
Então, assim, no momento que você estabelece um bloqueio de dizer, eu não falo em público, né? Ou eu não gosto de falar em público, ou eu não gosto de oratória, eu não me comunico, tal, você automaticamente está abortando a tua capacidade de se relacionar, seja pessoal ou profissional. A questão é isso que você quer para a tua vida? Né? Você está bem até agora sendo assim? Né? Porque o que eu vejo muito é as pessoas falando assim, poxa, eu sei muito tal coisa, mas ninguém compra meu produto, ou então ninguém me contrata. E por quê? Porque ninguém sabe o que você faz. Então eu, por exemplo, eu sou neurocientista, se eu não falar aqui, ninguém vai saber. Então as pessoas têm que me ouvir e falar, poxa, que legal que ele está falando. Poxa, que bom que ele está passando. E é isso. Não importa se você é um fabricante de gaiolas, não importa se você é um varredor, se você é um faxineiro, não importa a tua profissão, não importa a tua vida pessoal, né? Porque a gente às vezes discrimina, fala, isso aí que você está falando é para um CEO, né? Para um executivo, o mundo corporativo é assim, lá na BRH a gente discute isso, mas para a minha vida cotidiana aqui, tal, que eu estou aqui na minha casa, desempregado, tal, não vale. É exatamente isso. Né? A gente precisa construir essas pontes, e às vezes a diferença entre estar desempregado e empregado está na tua capacidade comunicativa. Então, quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente não está falando simplesmente de perder o medo de falar em público. A gente está falando na postura numa entrevista de emprego que muitas vezes faz com que você não seja contratado, mesmo sendo muito bom no que você faz. E eu gosto muito de falar da área acadêmica como diretor, né, trabalho coordenador de curso, diretor de faculdade. Eu vejo muitas vezes professores que são muito bons em determinada área, então se o cara às vezes fez um doutorado numa determinada área, só que não tem habilidade comunicativa. E aí o que acontece? Ele conhece muito, mas não sabe passar. E eu acredito que todos vocês que estão aqui me assistindo já passaram por isso, de ter um professor que você percebe que ele conhece muito, mas você não aprendeu nada com ele. E às vezes tem outros que ele nem é tão bom naquilo, ele nem conhece tanto como o outro, não conhece com tanta profundidade. Até se fosse comparar com títulos, seria mais ou menos assim, um cara que é só graduado e o outro que é doutor. E às vezes esse que só é graduado não tem o conhecimento profundo que o doutor tem. Só que as pessoas aprendem muito mais com esse graduado, e às vezes nem graduado, e o outro que é doutor não ensina nada. Por isso que na área da comunicação, e as redes sociais estão aí para comprovar isso, o cara que tem uma grande audiência, que tem público, que monetizou e que construiu fortunas, às vezes ele era camelô e ele nem graduação tem. E aí você fala, poxa, como assim? Né? Como que eu, com doutorado, com mestrado, com pós-graduação, né? Tá aí cheio de títulos, estou aqui, não consigo espaço nenhum, e outro cara lá que mal tem graduação está conseguindo espaço enorme. Por quê? Porque a capacidade comunicativa dele, dentro desse século XXI, aí de novo Harvard Business Review, que a comunicação é uma das principais competências, faz com que você, que não se comunica bem, fique lá para trás, mesmo tendo um bom conhecimento. De novo é o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Você tem um enorme conhecimento, mas a tua habilidade é muito pequena. Então o que a gente precisa fazer? Construir essa habilidade. Então, quando eu estou fazendo uma live para falar de comunicação, ou quando eu faço workshop, né? Agora, dia 16, vou fazer workshop de oratória, tá lá. Por quê? Né? E por que tem tantos cursos de oratória, né? Pessoas ensinando? Por quê? Porque é a competência que todos precisam ter nesse século. Né? A gente já está em 22, né? Quando a gente fala, século que século? Esse século que já tem 22 anos que você perdeu, que você poderia ter aprendido a comunicação que ainda não aprendeu. Pensamento crítico e criatividade também se aprende. E aí estudar filosofia, pensar, que é um pouco do que a gente faz aqui, né, de propor também isso, né, essas três vertentes aqui, esses três pilares, né, das competências para esse século. Mas assim, se você tiver comunicação, mesmo que não seja tão criativo e não tenha tanto pensamento crítico, você já vai longe. Tá aí os youtubers que não deixam mentir. Tem youtuber que não tem um pensamento crítico tão largo, né, tão extenso, e talvez nem sejam tão criativos, mas a comunicação fizeram com que eles fossem muito longe. Inclusive as próprias crianças. Uma criança que tem uma boa comunicação hoje, de repente ela vai mais longe do que um adulto. Por quê? Porque é uma competência exigida nesse momento. Agora, claro que se você tem uma boa comunicação, e aí você desenvolve o teu pensamento crítico, e aí também desenvolve a tua criatividade, aí você vai chegar num outro nível que é poder oferecer um conhecimento para a base da pirâmide, mas poder também discutir
num doutorado, num mestrado com outras pessoas, que aí eu cito o caso do Clóvis, do Karnal, do Cortella, tal, que são pessoas que conseguem falar com a grande massa, mas ao mesmo tempo também têm um conhecimento elevado e podem chegar num outro nível. E essa que é a grande questão, é onde você quer estar. Agora, ter comunicação já te garante um bom caminho. Pensamento crítico e criatividade, lógico, vai trabalhando. Agora, eu tenho muita criatividade, mas não tenho comunicação, certamente você vai travar. Então é óbvio que se fosse escolher aqui um ranking dessas competências, eu diria assim, trabalha primeiro a tua comunicação. Depois você vai para as outras frentes. Aí você chega no nível e fala assim, poxa, eu consigo dar aula na graduação, né? Comparando com o acadêmico, eu consigo dar aula na graduação, dar uma palestra ali para a molecada do ensino médio, mas também consigo muito bem dar aula no MBA, ou no mestrado, no doutorado, porque você também tem profundidade para fazer isso. Então aí sim você fala, poxa, que legal, tá mais completo. E aí é legal porque é óbvio que você vai ter um bem-estar, uma qualidade de vida muito maior, porque você vai conseguir transitar e não vai frustrar-se em nenhum desses ambientes. Agora, se você continuar pensando que você tem medo de falar em público e não entender que você tem que jogar a tua criança fora e tem que buscar jogar o teu ego fora, você pode ter certeza que você pode ser o cara mais criativo do mundo, o cara mais competente em várias frentes, mas você vai ter bloqueios, vai ter limites em alguns momentos da tua vida, porque a comunicação, sem dúvida, é uma boa ferramenta. Dúvidas. Eu sempre falo quando eu estou dando aula, dúvidas, as pessoas colocam aqui, né? Que horas que é a merenda. Muito bom. Minha avó dizia, né? A Rô falando aqui, ó, quem não se comunica, se trumbica, ela era falando do Chacrinha. Chacrinha realmente era um comunicador como o Silvio Santos é. E é bem isso, assim. Se a gente for pensar hoje as pessoas que se deram bem, né, na nossa sociedade hoje, são pessoas que se comunicam bem, né? Não só como apresentadores de televisão, claro, porque a mídia potencializa isso, como youtubers, hoje já com essas novas plataformas, mas também nas empresas. Eu sempre brinco, né? Na empresa, qual é o cara que se destacou na tua equipe? Qual é o cara que se destaca na tua empresa? Aquele cara que é gênio e que fica fechado lá, que parece que tem um baita complexo, ou aquele cara que se comunica e se relaciona com todo mundo? Não precisa nem responder, né? Todo mundo sabe. E às vezes a gente até tem bronca, né? Muitas vezes que fala assim, pô, aquele cara lá se dá bem com todo mundo, não sei o que, ele nem é tão bom assim e tal. Mas vamos combinar, ele é muito bom em comunicação. Então, assim, eu fico pensando que se você não tiver um conhecimento muito grande, o ideal é ter, mas se você não tiver um conhecimento muito grande, mas você conseguir quebrar esses paradigmas da tua comunicação, pode ter certeza que você vai muito mais longe do que ser o cara gênio, mas que ninguém nunca vai te ouvir falar, né? Porque aí é aquela coisa, de novo, que é assim, poxa, como que as pessoas vão saber que eu sou inteligente? Eu gosto sempre de falar isso, né? Você é inteligente? Aí a pessoa fala, eu sou inteligente. Tá, as pessoas sabem que você é inteligente? Qual é a única maneira de saberem que você é inteligente? Através da comunicação. Porque ninguém vai ler mente, né? Faça um teste de QI lá, fala, pô, o QI do cara é elevadíssimo. Tá, e aí? Tá lá numa ficha. Agora, quando você pega um cara inteligente, começa a se comunicar bem, aí você fala assim, esse cara eu vou seguir, né? Por falar em seguir, você já me segue no meu Instagram ou você está assistindo minha live pela primeira vez? Porque se você ainda não segue, tá lá, Ari Brito no Instagram, tem também o canal do YouTube, Ari Brito, tem o Orador de Sucesso. Tem um vídeo no Orador de Sucesso, por sinal, eu sempre falo do orador, né? Tem milhões de seguidores, um monte de gente lá na oratória. Aí tem um vídeo que tem mais de 100 mil likes, tem 30 mil comentários, aí todo mundo fala, deve ser um vídeo como esse aqui, falando de medo de falar em público e tudo mais. Por incrível que pareça, o meu vídeo de maior sucesso até hoje, todos que eu já fiz, né, e tá lá no YouTube, nem tá no Instagram, é um vídeo que fala sobre apresentação de TCC, você acredita? Porque toda vez que os caras têm medo de apresentar TCC, todo ano, né, entra lá no Google e fala, falar em público, medo de TCC, apresentação de TCC, aí aparece meu vídeo. Aí todo mundo assiste. Então todo ano as pessoas assistem e comem, nossa, obrigado, me salvou, não sei o que e tal. Olha só que incrível, de novo é a entrega. Ninguém está falando, esse cara é um bom orador, eu vou assistir o vídeo dele. Não, é a entrega. É o caso do pregador. O cara vai assistir um vídeo lá de um pastor, aí aquele cara tem milhões de seguidores. Por quê? Porque a comunicação dele é muito competente, é muito assertiva. Talvez a palavra dele não seja tão boa como o pastor da tua igreja, mas pode ter certeza que tem um monte de gente que segue aquele cara. Por quê? Porque ele tem facilidade na comunicação, né? Então aí é isso que acontece, né? Ó, Rô, falando aqui, tem uma curiosidade, você anda muito quando está aplicando uma dinâmica, ou mesmo durante uma palestra, isso é uma técnica? Uma técnica, já percebeu, né? No Marca eu fico o tempo inteiro andando e tal, porque
é aquela coisa do raciocínio. Se você vê, por exemplo, no Marca, né? Não quero entregar aqui também o Zé, mas no Marca Pessoal o Zé também fica muito assim, ó, mexendo as mãos e tal. Por quê? Porque conforme a gente começa a elaborar, aí trabalha muito a parte motora do cérebro. Então aí é aquela coisa do equilíbrio motor com o equilíbrio do raciocínio. Se você estiver pensando muito, estiver parado, chega uma hora que a cabeça explode, assim. Então o motor ele dá uma aliviada como se fosse o escapamento do carro, sabe, Rô? Então, assim, e aí até citar que aproveitar que a Rô tá aqui, né? Rosana, que é autora do Hoje Só Gratidão, que é incrível, quem ainda não segue, também segue aí Hoje Só Gratidão, que é um livro muito legal, porque hoje está muito em voga por causa da psicologia positiva, do Seligman, do Mihaly, de vários autores falando sobre a gratidão, mas muito antes da psicologia positiva se tornar popular como é hoje, a Rosana já escrevia sobre esse tema, né, da gratidão, e tem um livro incrível que eu tive a oportunidade, a honra de fazer a apresentação e está muito legal, né? Fiz agora na nova edição, já está indo na segunda edição, então fiquem aí seguindo também a Rosana, que é muito legal, tá bom? Eu não sei se eu consegui atender vocês, porque uma live de 1 hora para falar de oratória, que é um tema que a gente poderia ficar horas, ficar dias, mas de qualquer forma eu convido vocês para assistir, né? Não só essa live, outras lives. Deixar o convite, no dia 16 eu vou fazer, para quem é de Santos, para quem é da região do litoral, eu vou fazer um workshop presencial aqui no centro de Santos. Vai ser um dia de oratória comigo, então vocês vão poder me encontrar. Já está praticamente lotado, né? Porque a gente fez um grupinho bem reservado, né? Então vai ser quase uma mentoria, vai ter lá dicas, apresentações e tal, mas também uma mentoria bem forte para preparar vocês. E aí tem gente que até me falou, poxa, mas em um dia só dá para aprender oratória? Até menos, às vezes até numa live de 1 hora você consegue aprender oratória. Tenho certeza que as dicas ficam aí e tal, e eu tenho certeza que de certa forma acabou entregando alguma coisa para você. Mas aí fica então o convite para quem assistiu e se interessa pelo tema, que compartilhe aí com as outras pessoas, né, que mande aviãozinho, né, no Instagram é o aviãozinho, pode seguir lá também o canal do YouTube, tem um monte de vídeos, aqui no Instagram também. Se você gostou desse tema, fica aí o convite para você participar do workshop. A gente também no início de março a gente vai fazer também uma imersão, treinamento, a gente fez o Eleve-se no final do ano, agora a gente vai fazer uma outra, tá aí a Ronange também que já está, né, conversando com as pessoas, também a turma já está bem formada, já tem um pessoalzinho, que aí é uma imersão de final de semana, aí é outro tratamento, né? Não tem nada a ver com oratória, é uma coisa mais profunda para trabalhar desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, meditação e tantas outras coisas bacanas que a gente vai realizar aqui no Litoral Norte no início de março. Primeiro final de semana de março a gente vai estar lá no Litoral Norte fazendo, tá bom? Gratidão para cada um de vocês que assistiu, espero que tenha atendido pelo menos algumas expectativas aí e ajudado você. Se por acaso você ainda tem medo de falar em público ou ainda está receoso sobre esse tema, assiste a live de novo no início, tá aí no IGTV, e joga fora esse medo, porque a coisa que mais faz a gente procrastinar é a gente achar que não tem capacidade para fazer, até o outro que acaba fazendo tendo menos capacidade do que a gente, e aí a gente fica frustrado, decepcionado, porque fica pensando, por que eu não fui fazer isso, né? Tá aí a Mariane perguntando qual é o valor. O workshop de oratória é R$120, né? Super baratinho, você pode fazer no cartão, pode fazer Pix, é bem um valor quase simbólico, assim. A gente faz mais para poder fazer uma entrega pessoal que fica melhor, né? Assim, um contato pessoal do que só as lives. Então fica aí, a gente praticamente esse valor é para pagar o local lá, né? A gente só não vai fazer assim, o curso é de graça, né? Então para ter um valorzinho, a gente colocou esse de R$120, que é um dia. Se vocês fossem imaginar um dia, né? Quanto vale um dia para vocês poderem mudar a comunicação de vocês, então realmente é um valor, é um investimento bem baixo e que o custo-benefício é bem grande. Só que quem for, manda lá pelo box, lá pelo Instagram, ou então vai pelos contatos. Aí a Ronange também está colocando, ó, o telefone dela, pode falar com a Ronange, né, falar lá no WhatsApp, porque realmente o oratório já está quase lotado, tá bom? A imersão ainda não, que a gente começou a trabalhar agora, nessa do início de março, então ainda tem algumas vagas e tal, mas a oratória, pouquíssimas vagas, até porque o grupo vai ser bem pequeno, porque como é presencial e por cuidados de pandemia, tudo obviamente que a gente faz, além do espaço que é mais reservado, né, a gente também faz com um grupo bem pequenininho, tá bom? Então fica aí a dica para vocês, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho principalmente. Rosana, mais um abraço para você, sucesso aí no livro, tenho certeza que vai continuar essa jornada incrível
né, de um texto maravilhoso, que é o Hoje Só Gratidão. Recomendo para todos lerem, depende de questão de, como eu falei, de psicologia positiva e tudo mais. É um livro que vale muito a pena porque tem uma história de vida por trás de muita propriedade, muitos princípios e valores, e aí eu recomendo que todos pudessem ler esse livro, tá bom? Então fica aí o convite, a gente se encontra na próxima live, ou quem quiser fazer a inscrição lá no workshop, ainda dá tempo, as poucas vagas que tem, corre lá, e aí a gente se encontra no dia 16 para falar um pouquinho mais profundamente de oratória, tá bom? Fui, um abraço e até mais, bom descanso aí para vocês, até mais.